Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa entrevista já tradicional aqui no nosso Notícias Agrícolas sobre gestão financeira dentro das propriedades, com meu amigo de vocês também, Paulo Roberto Nicola, que fala conosco direto de Santiago, Rio Grande do Sul. E aí, Paulo, muito bom dia, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Estamos de volta para o sexto bate-papo. Bate-papo construtivo. É uma satisfação. Muito bom. Assim, sempre para quem está chegando agora, estamos falando com Paulo Roberto Nicola, empresário, produtor rural de referência lá no Rio Grande do Sul, lá em Santiago, oeste do Rio Grande do Sul. Professor, engenheiro, professor de matemática, professor de física e autor de 2 livros. Um deles é esse daqui, Lucre Sempre com a Soja. Quando eu falo sempre assim, eu falo, nossa, lucre sempre com a soja. E autor também de outro livro chamado A Lógica da Economia Rural, onde esses 2 livros estão gratuitamente disponíveis para você, pode baixar agora. Entre no site do Paulo Nicola, que é economiarural.com.br, www.economiarural.com.br. Tem lá 2 PDFs, você clica em cima, o livro é seu para você ler, refletir, criticar, jogar pedras, aplaudir, fazer o que bem entender, mas leia, tome ciência. Por quê? Porque o Paulo está aqui, não deveria assim gratuitamente estar aqui à disposição dos nossos produtores, mas ele está se dedicando a impedir que muitos produtores entrem em falência. Esse é o objetivo, e traduzindo em português claro, muitos produtores, médios, pequenos produtores que não têm dado atenção à gestão financeira, estão em maus lençóis nesse momento onde os preços da soja nunca tiveram tão altos como estão. Na vez passada, o Paulo nos ensinou a trabalhar com médias de produtividade, médias de produção, para a gente não contar com ovo na galinha. Ou seja, depois sempre de alguns anos vem uma safra ruim, como aconteceu no caso do Rio Grande do Sul, em termos de clima. Então você tem que considerar isso. Enfim, o Paulo vai explicar muito bem isso. Agora, o mais importante é destacar que neste momento nós estamos com a safra lá em cima de preços, a China comprando tudo, nós estamos importando soja e o Paulo me mandou um recadinho para a gente abrir o programa, porque hoje nós vamos falar, atenção, nós estamos, segundo os cálculos do Paulo, no melhor momento de fazermos as compras e definir os custos da lavoura. Esse é o melhor momento. Por que esse é o melhor momento? Preste atenção nesses números, né, Paulo? Hoje, ele nos mandou essa mensagem, hoje a soja está com uma sobrevalorização de 27%, ou seja, está dando um lucro de 27%. Lucro líquido. É isso, Paulo? O Paulo vai explicar, eu faço confusão, mas enfim, você está ganhando 27% em cima. Se você pegar os preços de trava, que o Paulo trabalha para maio, cuja trava lá em Santiago, na cooperativa dele, está a R$100 para maio, aí sim que você tem um lucro bruto de 67%, né, Paulo? Porque você está gastando R$60 para fazer uma saca e vendendo a 100, você ganha 40, isso significa 67% de lucro. Tá certo assim ou eu fiz confusão? João, ainda bem que você é repórter, não professor de matemática. Agora você me desmontou. Agora tu me deu nota em mim, mas vamos ver se eu discuto. Nota zero? Nota zero? Não vou dar nota porque vai ficar constrangedor. Mas Mas vamos lá. João, são 2 assuntos diferentes, tá? Aí, tá vendo? Hoje eu acompanho a sobrevalorização, a subvalorização do soja, a questão desde 2004, 2005. E é inacreditável, eu acho que quando chega a 1,15, 1,16 já é extraordinário. E hoje está 1,27, ou seja, está 27% de sobrevalorização a soja. Ou seja, a soja hoje na pedra, ela está a R$112. Isso. R$112. E o normal, João, seria estar R$ 88,20. Quer dizer, R$ 88,20 já dava um lucro normal. Só que ela está com uma sobrevalorização de 27%. Mas nós já conversamos aqui, João,
que esse preço é o preço de pedra, tá? Que é o preço para aquele que tem o soja disponível. Mas, independente disso também, João, hoje é o dia das excelentes notícias, digamos assim. O custo para produzir uma saca de soja dentro... Te lembra aquela planilha que nós fizemos dos 500 hectares? Sim. Aquela planilha que tu tens, que nós pegamos a média do produtor do estado e jogamos ali dentro? Sim. Pelo aqueles cálculos aqui, dentro daqueles custos ali, o custo em reais para produzir uma saca de soja hoje, presta bem atenção, o custo em reais para produzir uma saca de soja na safra 2021 está em torno de R$ 59,98. Vamos arredondar em R$ 60 o custo para produzir um saco de soja. Sim. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nessa próxima safra, o custo, meu custo, já está definido em R$ 60 por saca. É o que eu vou gastar para produzir a minha próxima lavoura. E o mercado futuro para maio já está R$ 100. Quer dizer, eu vou gastar 60 e posso até travar o custo da minha lavoura agora, a metade do que eu vou colher, a R$ 100. Ou seja, eu vou estar ganhando R$ 40 por saca de soja. Tá? Isso aí dá 67% de lucro bruto, não é lucro bruto, porque desse lucro aí depois eu tenho que tirar as minhas despesas e os impostos. Sim. Compreendeu, João? Sim. Tá. Por isso que é lucro bruto. Por isso que é lucro bruto. Pena que poucos vão alcançar isso aí, né, João? Por quê? É como eu disse sempre, ó, João, para te alcançar esse lucro bruto, tu tem que ter uma política de comercialização bem definida. Aqueles que fizerem aquilo que nós estamos orientando a fazer agora nesse período de se travar 50% do soja que vai colher. Agora, nós vimos na semana passada, né? Tu sabes quanto tu colhe. Então, pega metade do soja que tu vai colher, né? E vende a metade em contrato futuro para entregar o soja lá em maio, e lá em maio vão pagar R$ 100 por esses sacos de soja. A partir daí, então, João, nós temos que começar a colocar em prática aquilo que nós já falamos várias vezes, a rotina de comercialização, que abrange o quê? Venda de produto e compra de insumos. Então, posso fazer uma pergunta, por favor? Deve. Você está dizendo que se eu estou com 100 para maio, hoje seria o dia ideal de vender a R$ 100, mas não para vender toda a safra, vender essa metade para fazer compras, é isso? Travar, fazer pacote, fazer a troca lá na sua revenda, é isso? Exatamente. O que acontece? Na segunda entrevista nossa aqui, eu coloquei aquela planilha e mostrei que o custo em reais da nossa safra naquela época, que nós temos duas despesas dentro da lavoura, né? Nós temos uma despesa em soja e nós temos umas despesas em reais, tá? Se eu pegar agora e vender o suficiente de soja para cumprir o custo da minha lavoura, eu vou definir de vez que a minha lavoura vai custar, na época nós fizemos cálculo, né? 34 sacas de soja por hectare. Então, eu defini o custo da minha lavoura agora numa única vez. Para isso, eu preciso o quê? Travar o custo e fazer todas as compras de insumo agora. Por isso que esse é o melhor momento de se fazer as compras. Agora está na hora, é auge para fazer as compras. Como eu nasci de 6 meses, então eu sou muito ansioso, aí vem a pergunta subsequente. Se o preço está ótimo, se você acha que R$ 100 para maio está ótimo, eu até diria, não quero nem avançar em termos de mercado futuro, porque hoje está dizendo que na pedra aí está 118, 112? 112. Por que você não vende tudo agora, Paulo? Não. Faz parte da nossa política que nós temos definindo e nós vamos
percorrer o caminho. Tá? Vamos começar pelo seguinte. Te lembra que nós batemos em questão de liquidez? Tá. A minha, digamos assim, ó, o meu planejamento de comercialização da safra, eu faço uma única vez no ano. Tá? Vamos recordar o que nós conversamos aqui. A melhor fonte de financiamento da sua lavoura é a liquidez. Essa é a melhor, não estou te dizendo que tu tenha... Tá? Traduzindo, o melhor momento é ter dinheiro nas mãos. Tá, por que isso? Quando é que nós começamos a comprar nossos insumos? Vamos lembrar. Vamos voltar lá para a segunda. É quando eu vou colher, que eu dei o exemplo, esse ano com a seca, sobrou um estoque muito grande para as empresas de fungicidas que foram feitas menos aplicações, dessecantes que não foram usados. Entendi. Sempre sobra muito. Então, eu com um pouco de liquidez, eu já começo a olhar aqueles produtos que não aumentaram de preço de um ano para outro, que dá em torno de 20, 25% dos produtos que eu vou usar, né? Então, aqueles produtos que não aumentaram de preço, mesmo com essa variação tremenda do dólar, porque as empresas estão fazendo vendas para diminuírem seus estoques. Então, ali começa a minha rotina de comercialização. Então, ali eu já compro aqueles produtos, antecipo a compra daqueles produtos com a minha liquidez disponível. Ou seja, é aquele momento em que o vendedor está precisando descarregar. Aí você aproveita, está com o dinheiro. Ele não vai guardar o produto de um ano para outro, né? Aí ele vai perder, né? Então, ali eu começo a comprar os produtos, tá? Então, aqueles produtos que estão sobrando, eu pego, compro e guardo. Pronto, tá? E começo a acompanhar, então, isso é uma rotina que eu faço todos os anos, João. Depois tu me cobra, daqui a pouco, lá no finzinho, as vantagens que nós temos de praticar essa política, tá? Que são inúmeras vantagens, né? Então, agora... Eu posso traduzir que é vantagem de se comprar com dinheiro. Isso é morte. Não. Eu falei o seguinte, ó, João. É a vantagem de se utilizar essa rotina de comercialização de safra, que é feita em várias fases, tá? Mas ela tem uma sequência agora que nós vamos seguir. Ela inicia na compra de insumos dentro daquilo que tu tem de liquidez. Porque até então os bancos não liberaram os financiamentos, os pacotes, as vendas de barter ainda não estão definidas, né? As CPRs de soja ainda não estão à mão, mas se tu tens um pouco de liquidez, é aquela história, tu consegue os R$40 de lucro. Se tu não tem liquidez, tu já começa a diminuir, tu vai diminuindo a tua margem de lucro, porque tu vai acrescentando nos teus custos os juros e mais dificuldades de compra, né? Vamos lembrar, Paulo, assim, deixa eu só, não vamos perder o fio da meada, eu tenho que te interromper, mas só para acrescentar, para quem está chegando agora, quem está vendo pela primeira vez, o Paulo já ensinou a todos nós, acho que na anterior, ou a 3 entrevistas antes, de como garantir a liquidez, como garantir o dinheiro, né? Como é que você faz? Não gastando demais e fazendo contas, né? Fazendo sobrar uma safra ou um pedaço da safra para você chegar hoje, né? Segunda-feira, para a alegria dos seus amigos das revendas, que já jogaram pedras em nós, hoje deve estar comemorando que o Paulo está dizendo, vá para a revenda, vá para a cooperativa e compre agora. É assim, não é? Quase. Quase! Eu nunca tiro nota 10 com você, mas que coisa! Não. Impressionante. Mas o fato é o seguinte, ó, sobre a liquidez, né, eu lembro aos produtores, e nós vamos daqui a pouquinho falar na importância de se ter uma rotina de comercialização de safra e os benefícios extraordinários que se consegue aqui. Tá? Para isso, para ter um pleno desempenho, para mim, conseguir aqueles R$40 de lucro ou conseguir 25% de lucro bruto sobre a venda, o que é extraordinário, eu preciso de alguns condicionantes. O principal, como nós vimos, é a liquidez.
Nós comentamos naquela segunda entrevista. Para abrir uma padaria, eu tenho que ter liquidez. Para abrir uma sorveteria, tem que ter um pouco de capital. Né? Para mim conseguir o máximo de lucro dentro da atividade de sojicultura, eu tenho que ter um pouco de liquidez. Então, olha só, aqueles produtos que sobraram para o ano passado, que os armazéns tinham, eu já deveria ter comprado e guardado. Isso aí faz parte do processo como um todo. Quanto à liquidez, João, quanto à liquidez, eu vou lembrar ao produtor, tá, que eu tenho um livro inteiro com 300 e poucas dicas gratuitamente, didaticamente escrito. Não precisa do segundo grau, porque eu conto através da história e mostro que os produtores conseguiram e outros que não conseguiram e as falhas, gratuitamente na internet. Então, eu tenho um livro todo explicando como se montar a liquidez. Tá? Que é a lógica da economia rural. Exatamente. Esse que é irmão desse daqui. Que é irmão desse lucro de sequência. Tá. Aquele outro é justamente para chamar a atenção e mostrar que é possível de se montar a liquidez. E esse, João, é o melhor momento que eu conheço na história para se começar a fazer isso. Por quê? Porque temos pela frente uma safra que, se tudo correr bem, ela será altamente lucrativa. Nunca existe momento bom, João, para te começar a cortar custo, para te começar a aprender, porque num primeiro momento parece que tudo é muito difícil. Mas ou esse momento chega e você faz a roda girar, você faz a sua atividade dar lucro, ou a sua atividade vai trocar de mão e quem estiver chegando, seja a mão de um filho, seja a mão, vai ter que aprender a fazer isso. João, posso interromper e te contar uma história interessante? Lá vem a história. Senta que lá vem a história. Tá, não, 2 minutinhos. Então tá bom. Eu dei uma palestra lá em Gramado, naquele evento da Sul-América, aqui sul-americano, e terminei a palestra e eu tinha levado um estante que tinha levado uns livros para vender. E eu terminei a palestra, desci as escadas e desceram, 40, 50 produtores atrás de mim, tá? E foram até onde eu tinha os livros para vender ali, e a sorte que eu tinha 2 filhos meus ali que me ajudaram a atender os produtores rurais. Então me cercaram, tinha 15, 20 conversando e todo mundo falando ao mesmo tempo, e a sorte que o meu filho e a minha filha estavam agilizando ali, vendendo, e esse meu filho até estava se formando em medicina. Naquela confusão toda, dali uma meia hora chegou o meu filho para mim e disse assim, nunca vou esquecer isso, pai, tu notou que ninguém está comprando o seu livro para ler? Como é que é, filho? Pai, observa, está todo mundo comprando comprando o livro, porque todo mundo achou excelente levar para o meu filho que está se formando, para a minha filha que está aqui, o meu genro que já trabalha comigo há 2 anos. Ninguém ali falou que eu vou comprar o livro para mim ler, para mim aprender, para mim evoluir. Não. Todo mundo comprou os livros, vendi quase todo o meu estoque de livro, para darem de presente para aqueles que estão ajudando eles. Olha aqui para mim, eu também. Formei meus filhos para me ajudarem. Não, mas eu li seus livros, anotei, reli, perfeito. Isso. Assim, sempre lembrando, para não perder o amigo. Hoje ele é de graça no economiarural.com.br, baixa o PDF, é de graça, ok. E dê para os filhos. Não, e eu garanto que ali eu mostro agricultores que eu conheço, que é o maior agricultor disparado e o maior comprador de terras do estado do Rio Grande do Sul, disparado, faleceu agora há pouco, muito conhecido aqui na região, o seu Formigieri, mas ele teve quebradinho que nem arroz de terceira. Ele se endividou muito com juros bancários e aí terminou a liquidez dele e sobrou um montão de dívida, tá? E ele, olha, poucas vezes eu vi um técnico, alguém especializado, agir de maneira tão acertada como aquele homem, que sequer tinha, eu acho que ele não tinha o primário, tá?
A primeira providência que ele fez foi vender uma chácara que ele tinha aqui em Passo Fundo na época. Com o dinheiro da safra, daquela chácara dele, ele criou uma liquidez, botou a roda a girar, nunca mais entrou num banco. Foi quem me ensinou, ele me ensinou muita coisa. E uma delas que eu agradeço até hoje, ele me dizia: Paulo, para cada saco de soja plantado, tu tem que ter um boi na invernada. Se o soja está baixo, tu vende o boi. Se o boi está baixo, tu vende o soja. Não entra em banco. Ele nunca mais entrou em banco. Tá? Homem com capacidade de comprar 4, 5, 6 mil hectares de terra por ano. Tá? Então, olha só, ele teve que primeiro fazer a liquidez. Todas as histórias estão relatadas dentro do livro. Não, mas assim, viu, Paulo? Só, de novo, né, fazendo um parênteses, legal, né, ter liquidez, ter dinheiro, que bom, né? Agora, como é que faz para ter dinheiro? Você já explicou. Então, é com economia, não gastando além da perna e fazendo média. Então, tem que entrar no Notícias Agrícolas, tem a página do Paulo, a página é ali, você vai no menu, certo? No menu você tem aquela barra em cima e especiais, né? Tá lá, lucre sempre com a soja, que é a página do Paulo Nicola, para você ler e rever e distribuir. Em frente, Paulo. Tá. Então, João, é o seguinte, ó, a liquidez é um dos fatores que tem que ter, tá? Mas outra coisa, não é uma grande liquidez, tá? Não é uma grande liquidez, por quê? Tu precisa de liquidez, certamente, senão tu já tinha comprado alguns produtos. Tu tens o financiamento agrícola, que me cobra também, para nós falar de novo sobre seguro. Aquele dia eu acho que eu dei uma travada aqui no fim, estava cansado e não consegui explicar bem a questão do seguro. Sim. Chamar a atenção da questão do seguro. Tá? Mas tu tens financiamento que aumentou bastante, na minha opinião, na minha maneira de entender esse ano. Então, tu tens o financiamento com linhas bancárias, tu tens essas operações de barter que se Deus quiser, eu agora está na época das compras, eu estou orientando muita gente, eu estou mostrando como é que se faz, que é uma excelente maneira de tu financiar a tua safra. Só que aqui no estado, e eu falei sério aquele dia, nós vamos rever isso aí, não é praticado, o produtor, digamos assim, ó, ele se descuida na hora de fazer esses pacotes, mas é outra fonte de receita dele. Ele tem as CPRs de soja, essa eu faço, tá? Eu tenho uma empresa que faz CPR de soja, que por sinal eu acho melhor que o barter, por um motivo só, né? Não é só eu que faço CPR de soja. A CPR de soja, tu compra o soja do produtor e tu paga hoje. E ele com o dinheiro vai fazer concorrência e comprar os produtos. Mas é uma opção e eu não estou aqui para fazer propaganda, já tendo feita, né? Mas o importante, João, é toda essa prática que nós vamos começar a ver agora. Nesse momento, eu até não acredito que alguém ainda não tenha travado 50% do que vai colher. Eu não acredito que nesse momento ainda tenha gente que não tenha garantido o custo da sua lavoura. Seja pequeno, seja médio, seja grande, né? E deixa eu dizer uma coisa aqui, ó, João, que eu não falei até agora sobre o porquê desse sistema que eu uso, tá? Que eu desenvolvi por mim, que eu desenvolvi para mim e que eu uso e o que me levou a desenvolver esse sistema. Esse sistema que eu adoto, aqueles que têm uma noção da área financeira, área administrativa, eles já viram que é um sistema extremamente seguro e sem risco, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar com risco, tá? Então, eu desenvolvi isso para que perfil de pessoa? Para aquela pessoa que quer tranquilidade, que quer ter uma constância de ganho, que não quer arriscar um ano ganhar um montão e no outro ano não ganhar nada. Esse sistema que eu desenvolvi para mim é um sistema que te tira o estresse. Eu não sei conviver com estresse de dívida, não é meu perfil. Eu até conheço outro, talvez o segundo maior produtor,
primeiro produtor de trigo, o maior produtor de trigo que teve no Brasil uma época por muitos anos, que ele fazia exatamente o contrário. Ele sempre gostou muito de dívida, sempre gostou de adrenalina, sempre gostou de compromissos altos e fez fortunas assim. Eu gosto de trabalhar com médias equilibradamente. Agora eu já garanti o custo da minha lavoura, eu vou dormir tranquilo, eu vou fazer a minha lavoura. Lá em maio, eu vou ver o que sobrou de soja para fazer uma segunda comercialização. Não, peraí então. Calma. Esse é o meu perfil. Calma, porque aí eu fiz uma pergunta, falei, depois eu conto. Porque eu falei, pô, mas se o preço está bom, por que você não vende tudo hoje? Mas tá, vamos retomar, porque a gente fez vários... Você sabe, já que você gosta de contar história, eu vou contar a história. Quando eu estive no meio dos índios, uma boa parte da minha vida, um momento, aliás, foi o Aritânia, que acabou de falecer semana passada, vítima de Covid, uma grande figura, um homem, um brasileiro fantástico, defensor do Xingu, Aritânia, chefe do Juilapiti. Ele fala várias línguas, um homem culto, mas os outros índios nem falavam português. Eu me aproximava dos índios, os índios corriam de mim e falavam, ô Aritânia, por que seu pessoal não fala comigo, né? Ele falou, é que branco gosta de enlouquecer índio. Eu falei, como assim? Índio, a comunicação é oral, não escreve. Eu acabei de escrever um monte de coisa aqui, graças a Deus. Aí você está falando uma coisa, de repente você fala outra. Falando uma coisa, e índio vai numa reta só. Aí você quer enlouquecer a gente. Eu falei, oh, meu Deus do céu, acho que eu enlouqueci o nosso telespectador hoje. Vamos retomar? Boa ideia. Não, por isso que tu és um excelente comunicador, né? Tocou no ponto certo na hora certa. Então vamos retomar. Então você parou... Não vamos retornar, vamos ficar no mesmo assunto, tá? Não, então, é mesmo assunto. O assunto é a importância de se ter rotina de comercialização de safra, calma. A importância de se ter rotina na comercialização de safra, tendo um pouco de liquidez. Porque com isso você consegue comprar os produtos que estão parados, sobrando lá, que o pessoal precisa desovar. Em frente, Paulo Nicola. Tá. Então, qual é a minha linha de raciocínio, que você perguntou, por que não vender todo o soja agora, tá? O que eu faço? Imagine digamos assim, imagine o faturamento da lavoura de soja em forma de pizza. Vamos imaginar tá? Então, se eu for colher 20 mil sacas de soja, a metade eu pego e vendo para garantir o custo da minha lavoura. Sim. Através de uma venda para maio. Compreendido. Tá? Garantir o custo da lavoura, certo? 50% já foi. Isso. Bom, 25% do que sobrou, ou um quarto da pizza, tá? Eu vou guardar os grãos de soja, porque como eu comentei aqui outra vez, nós temos 4 mil sacas de soja para pagar do arrendamento, nós temos despesas em percentual em sacas de soja para pagar para quem colheu, terceirizou a colheita. São despesas que eu terei em sacas de soja. Então, eu tenho que guardar. Certo? Sim, correto. Tá. Aquele 1/4 de soja que sobrou, que é os 25%, é o meu lucro bruto. Por que eu não posso fazer nada com ele agora, João? Por quê? Venda. Não, pare-se lá. Eu não vendi a metade do que eu vou colher? Vendeu. Tá. Mas você não vendeu, você trocou. Você não vendeu, você trocou por insumo, você garantiu as suas despesas. Não. Tudo bem. Tá. Eu vendi e comprei insumo, não interessa que maneira. Eu comprei tudo para minha lavoura. Sim. Tá? E sobrou reais para gasolina, eu fixei todo o custo da minha lavoura com a metade da pizza. Ok. Tá? 1/4 da pizza ficou para as despesas em soja. E o outro 1/4 da pizza, que é meu lucro bruto, eu só posso vender depois de colher. Por que isso? Eu sou seguro. Vamos supor que dê um imprevisto de clima, que eu não colhe aquilo que eu esteja esperando. Esse soja vai dar cobertura, porque a multa, se eu não cumprir o contrato, é grande. Tá? Agora, a hora que eu sei, a hora que eu vi que eu já estou com o grão guardado e me sobrou esse soja, bom, aí é outro papo lá para frente. Nós já terminamos de colher, tá? E o meu
digamos assim, a minha rotina de comercialização de safra, ela já iniciou. Agora, quando eu comecei a comprar os insumos, e vai terminar exatamente no momento que eu travei o preço e garanti o custo da lavoura. E vou ficar quieto agora. Paulo Roberto Nicola. Paulo Roberto Nicola. Seguramente essa é a principal aula, a principal entrevista que você está nos dando. Muito brilhante, Paulo. Brilhante. Tá. Não, você não gostou do elogio? Adorei. É que eu estava com a cabeça... Não, João, eu adorei o elogio. É que eu estava pensando no que eu ia dizer assim. Eu cortei. Vamos raciocinar um pouco, ó, João. Tá. Para quem consegue praticar isso aí, que é muito simples, e está na hora de começar a fazer. Você tem aí, João, aquela planilha que nós colocamos aquela vez. O produtor pode preencher aquela planilha. Ali eu tenho divididos os fungicidas, a adubação, secantes. Aquilo ali até o próprio agrônomo de cada produtor pode ir preenchendo aquilo ali. Aquilo ali vai ser uma relíquia, é muito fácil de preencher aquilo ali. Nós vamos ver lá na frente que tem uma meia dúzia de itens ali que eu vou ajudar a preencher, tá? Que aquilo ali eu tenho uma maneira muito simples de enxergar aquilo. Tá? Nós estamos recuperando a planilha, nós vamos botar aqui no ar para você só fazer uma ilustração e vamos colocar abaixo da nossa entrevista e aí o Paulo vai explicar. Está aí a planilha. Essa é a sua planilha, né, Paulo? O que a gente faz? A gente troca o nome lá, né, e põe os nossos valores, é isso? João, eu não consigo daqui da planilha. Né? Mas é a sua planilha. Eu estou aqui, adubação fosfatada, calagem, herbicida, semente. É só mudar os números, né, Paulo? Isso, cada um bota a sua quantidade ali. Tá? Tem, por exemplo, eu coloquei um determinado tipo de fungicida, se o produtor comprou outro, é outra quantia, é outro consumo por hectare. Ali o próprio agrônomo dele, que todo mundo tem que ter um agrônomo, ou seja, para encaminhar projeto, encaminhar orçamento, e até o próprio produtor já tem prática de preencher essa planilha aí, né, João? Tá. Então, só para mostrar ela, o Renan sobe aí, depois a gente já volta para o doutor Paulo. Aí ele vai até embaixo, ele explica rapidamente como é que você fica, chega ali, você compara a produção de IBGE para fazer média, um pouquinho para cima, Renan. Aí, ó, aqui temos os custos, as despesas reais, despesas em saca de soja. Tudo isso tem que ser assistido nas entrevistas anteriores. E aí você vai preenchendo essa planilha e fica tão bom quanto o Paulo. Volta para o Paulo. Isso. Agora, viste, João, agora o produtor pode começar a preencher essas planilhas aí com esses produtos que ele está comprando agora. Né? E ali onde fala em diesel, ele já tem noção do que vai gastar em diesel, ele vai preencher aquilo. Depois, lá na frente, tem algumas coisas, tipo maquinário, tipo arrendamento, nós podemos discutir de novo ali. Mas é uma planilha muito simples de ser preenchida. Mas o que eu quero falar para vocês, ó, João, como é simples de fazer isso. E vai ter gente ligando para você pegar pela mão e preencher para ele. Preenche para mim aí, Paulo. Mas tudo bem, vamos em frente. Mas se eu conseguir fazer isso, João, se eu conseguir fazer adequadamente isso, e eu já falei aqui e já escrevi nos meus 2 livros, tá? Eu vou enxergar claramente todas as minhas receitas, eu vou enxergar claramente todas as minhas despesas, tá? Eu não preciso fazer seguro da lavoura nunca. Olha. Porque se eu estiver trabalhando com média, eu vou ter anos ruins e vou ter anos bons. Então, eu faço o meu próprio seguro. Opa! Tá? Então, eu não preciso usar hedge. Na minha lavoura não tem despesa de hedge. Tá? A comercialização da safra, ela é bem enxuta, eu não preciso estar me preocupando. Te lembra dos teus técnicos? Aí vai vendendo aos pouquinhos para fazer média. Eu não preciso disso. Veja bem, ó, eu já vendi 50% da minha safra e garanti todo o custo da minha safra em 34 sacas de soja por hectare. Tudo bem. Isso é um paraíso. Tudo bem. Tem muitas recomendações de analistas que dizem assim, vai fazendo média. Por que você é contra? Tá, João,
Isso aí nós vamos falar na próxima aula. Ah, Na próxima fala aí aula. agora. Já usei aula. Tá? João, eu vou deixar um presente para todos os produtores do Brasil. Ixi, lá Tá? vem, Não, quer ver? eu vou. Até porque eu não sei por que não existe isso, João. Professor de Tá? matemática que fala vai dar presente, eu falo, meu Deus do céu, lá Então, vem. é o seguinte, ó, João. É. Eu vou mostrar para o produtor uma maneira de ele saber quanto vale um saco de soja. Mas, Por exemplo, se tu atacar um cara na rua e dizer, ó, o soja está R$80 hoje, 88, tá bom o preço ou tá ruim? O que esse cara vai te dizer? se ele é produtor, está dentro da média segundo os ensinamentos do Paulo Nicola. Não, olha aqui, ó, veja bem, se cria esse problema. Isso aí, o produtor está lá fora, tirou 10 dias lá fora, chega na cidade, dizem para ele, o soja hoje está 80. Ele sabe se esse preço é bom ou é ruim? Não. Tá. Eu desenvolvi um índice, João, que eu chamo de PAB, e que eu vou apresentar no próximo entrevista, como é que ele é calculado, que ele serve de referência ao preço da soja. Tá? Então, quando eu te digo hoje que o soja está com 27% de sobrevalorização e que o soja está R$ 88, o preço que ele deveria estar hoje, em função da lei do mercado de oferta e demanda, né, seria 88,50. Essa diferença que está havendo, dos 88 para os 112, tá, esse preço é em função, essa diferença de preço é em função da perspectiva de mercado. Vou te dar um exemplo bem claro. Vamos supor que o preço do soja, hoje o mercado normalmente abastecido, todo mundo com soja, não tem expectativa de briga dos Estados Unidos, não tem expectativa de grande valorização do dólar, esteja tudo em casa, o dólar estaria R$ 88,20. Não, a saca. A saca. Esse seria o preço normal da soja hoje. Eu chamo de preço normal, tá? Depois nós vamos discutir isso lá na frente. Aí, nesse momento, tu imagina o seguinte, um analista lá do Notícias Agrícolas divulga a seguinte notícia, China devolveu 2 navios de soja e vai parar de comprar soja nos próximos 3 meses. O preço desaba. O que meu índice mede? O meu índice mede esta sensibilidade. Ele mede quanto cai o soja, sim, ou quanto aumenta o preço do soja perante uma notícia. O meu índice mede essa sensibilidade. Então, eu tenho o preço definido da saca de soja, preço médio, preço calculado, de quanto soja deveria estar e, na realidade, quanto ele está. Então, por exemplo, hoje eu te disse, o meu índice ele está 1,27, tá? Eu estou te dizendo que o soja está com 27% de sobrevalorização. Entendi. Se eu te disser que o índice PAB está 0,9, eu estou te dizendo que estão te pagando 10% a menos do que vale. Tá? Esse índice ele está dentro do meu site ali, economiarural.com.br. Tá? Isso aí é uma ferramenta, João, que até hoje eu não entendo por que não existe no mercado, não existe no território nacional. E essa ferramenta serve para qualquer sojicultor, qualquer produtor. A hora que precisar ver quanto realmente vale o soja, se baseie por esse índice. Tá. Mas isso vai ser o assunto da nossa próxima entrevista. A nossa próxima entrevista. Mas então, deixa eu discordar de um detalhe. Deixa eu discordar de um detalhe. Onde você falou da sensibilidade de preço. Ah, porque o preço a futuro é uma sensibilidade. Não é isso. Hoje não é isso. Esse preço que está 112 aí em Santiago, na sua cooperativa, está aí porque o navio que saiu lá da Argentina está vazio, precisa de soja, está chegando no porto de Rio Grande pagando qualquer coisa para botar soja dentro. Então tem o tal do prêmio hoje, viu, Paulo? Que é de $2 acima por bushel, quase $4 por saca, negão. João, esse assunto eu não vou discutir contigo agora. Sabe por quê? Não, parei, ó. O meu produtor, pequeno e médio produtor, eles não querem nem saber disso aí.
Depois, lá no meu livro, também está disponível nos 2 livros dentro do meu site, como é que eu calculo isso aí, tá? O que eu te falei é sério, tá? Outra coisa, ó, João, depois ali tem todo o cálculo, como é que aparece, isso aí é um cálculo meu. Está considerado tudo isso que tu falou, tá? Estão pagando 112 hoje porque o soja está com sobrevalorização do dólar, está com expectativa de maior carregamento no Brasil, o prêmio em função disso aí. Mas nada disso aí entra no meu contexto. O meu contexto aqui é o seguinte, o soja vale 87 e estão pagando 112. Sim, porque você quer dizer assim, essa sobrevalorização, que tudo isso que você listou, tá bom para cooperativa, para quem, para o cerealista, quem está vendendo a soja lá no porto, no disponível. Agora, na pedra, no balcão, é o que vale para você, né, Paulo? Tá. Tá ou não? Tá ou não tá? Não. Isso ou não é? Não. Oh, mas não é possível, não acerto uma, professor. Não, é que esse índice aí é uma coisa bem complicadinha, viu? Inclusive, tu vai ver muito questionamento sobre esse índice, tá? Esse índice serve, sabe para quê, João? Sabe aquele cara que te diz aí, vai vendendo aos pouquinhos para fazer média, que não tem referência? Ele pode dizer assim, ó, venda tudo correndo que está com 27% de sobrevalorização. É o que eu falei no começo, sim. Então, eu que te entendi mal. Ué? Então, te dou nota Eu 10. não falei, por que você não vende tudo hoje? Venda tudo correndo, pá. Tá, o que sobrou lá no fim. Mas isso aí, João, vamos falar do nosso pacote do dia a dia, isso então, aí vou deixar para o então, próximo programa. Eu estava com nota 0, interessante. eu estava com nota 0, agora terei nota 5, estou aprovado. Vamos em frente. Tá bom, João. Mas, viu, João, então é o seguinte, ó, olha a quantia de benefícios que tem o produtor ao adotar uma política de comercialização da safra. Sim. Então, hoje, para te ter ideia, eu vou te dar outra informação que essa minha política permite eu dizer, tá? Que tu não vai ouvir de outro economista, tu não vai ouvir de outro administrador. Sim. Tá? E muito menos de outro contador. Porque eu não uso o sistema contábil convencional para lidar dentro da agricultura com o pequeno e médio produtor. Não que não seja uma coisa de excelência. Nossas empresas usam contabilidade de excelência. Só que eu não posso pegar índices contábeis mais utilizados para o leão cobrar imposto de renda e que o produtor jamais vai entender e jogar para dentro. O que eu fiz, João? Tá? Eu trabalho, conheço contabilidade, conheço a administração da empresa, e eu olhei para dentro da atividade rural e fiz umas adaptações e criei uma contabilidade que eu chamo de arroz com feijão de fácil entendimento. E nós acabamos de mostrar para o produtor como é que se comercializa a safra e se garante o custo da lavoura de uma maneira bem simples. Né? Nós não estamos falando em depreciação, não estamos falando numa bateria de coisas. É só arroz com feijão de compra e venda. Tá? E eu desenvolvi todo esse trabalho em cima disso. Tá? Mas eu estou percorrendo o quê? Eu estou percorrendo a estabilidade. Eu não estou arriscando. Como eu disse, eu vou conseguir, e eu consegui isso, nos média de 3 anos ganhar 12 sacas de soja por hectare, na média de 5, de 7, de 16 anos de safra, ganhar 12 sacas de soja por hectare. Não sei ninguém ensinar alguém a ficar rico. Não é meu objetivo ensinar a ganhar dinheiro. Programa passado eu disse, eu não quero mostrar quão grande é o lucro. Eu quero mostrar que eu consigo trabalhar com uma média, dentro do intervalo médio, e ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Meu objetivo não é comprar campo, não é fazer grandes investimentos. O meu objetivo é viver dentro daquela renda que eu tenho anual. Perfeito. E eu tenho certeza absoluta que de maneira rápida e simples você consegue isso aí em 2, 3, 4 anos. Se tiver um pouquinho de interesse. Não. Só isso. Eu diria assim, um pouquinho de interesse, um pouquinho de paciência, que é coisa que muito eu também não tenho, para ler os 2 livros,
para rever as entrevistas, para entender o que o Paulo está fazendo, fazer o que eu estou fazendo aqui, anotando itens. Eu posso, por exemplo, agora, Paulo, fazer um resumo da sua aula de hoje, que é comprar produtos que estão nas revendas paradas, lá que estão sobrando, se você tiver um pouco de liquidez. Até vou fazer uma revelação aqui, o Paulo me antecipou. Ele chamou o comprador dele, o agrônomo dele, enfim, o que gerencia a sua fazenda, e falou assim, veja na revenda aquele preço que é o mesmo do ano passado e compre, porque não subiu. Simples Isso assim. Isso sempre em maio, quando eu estou colhendo, né, João? Em maio. Olha só, lá em maio eu disse assim, meu agrônomo, olha, vai em todas as revendas os produtos que tiverem com o mesmo preço para a próxima safra, compra todos, tá? Depois, comprei boa parte, comprei quase 30%. Depois, ele me ligou, ó, São Paulo, o dólar aumentou 18% e tem um horror de produto que só aumentaram 4%, até 4%, compra todos. Isso aí, João, tu fazendo isso aí, sabe qual é o outro benefício que tu tens? Sim. A cada 3, 4 anos, eu olho lá no caixinha da atividade e tem o lucro de uma safra sobrando sem eu ter plantado. Só com esses artifícios, que tem outros tantos que nós vamos ver para frente. Que período isso, Paulo? Em quantas safras você consegue? A cada entre 3 e 4 anos, 3 e 4 safras, eu tenho de graça no caixa da atividade o lucro equivalente a uma safra que eu não plantei. Todo ali. Aí eu pego e tiro dali. Como diz vocês aí em Santiago, bate. Mas bate. Santiago do Boqueirão, minha terra do coração. Oh, que coisa linda. Sou apaixonado por essa terra. Muito bom. Melhor cidade do estado do Rio Grande do Sul. Paulo Roberto Nicola, hoje nós focamos a importância de se ter rotina na comercialização da safra. E hoje, dentro dessa rotina, nós destacamos a importância de se comprar na hora certa, com liquidez nas mãos, né? Aquele produto inicial que está em excesso, sobrando, que o revendedor precisa desovar, então você precisa ter dinheiro para comprar aquilo, não é isso? E você fez uma pizza, isso que é o importante, que você destacou como é que você faz na sua comercialização. Você pega o melhor preço, pega o preço de maio, e você destina 50% da sua pizza para pagar as despesas da safra. Pá! Aí a outra parte da pizza, 25%, você tem dívidas fixas, então esses 25% da safra está garantida, e você fica com os 25% para quando você colher, e aí você tira suas 12 sacas anuais constantes. Mais ou menos, né? 10 para ti, João. Ah, que maravilha! Que maravilha! Muito bem. Brincadeiras à parte, Paulo Nicola, foi muito bom conversar contigo hoje. Nós estávamos afiados, hein? Hoje foi bom. Mas tem uma coisinha para melhorar ainda, João. Eita, nós. Só uma coisinha que é importantíssimo que se diga. Sim. 2 minutos. Sim. A questão dos seguros que eu coloquei, tá? Uhum. Pela quantia de retorno que eu tive, pelos telefonemas que eu tive, ninguém colocou a importância de por como tu avaliar se deve fazer ou não um seguro. E tem uma regrinha bem simples, tá? O seguro eu não vou fazer pelo seguinte, tá? Se eu fizer a minha pior safra, eu terei pago R$21 para cada 100 segurados, tá? Ou, se eu colher maravilhosamente bem, vai me tirar 20% do lucro. Mas não, aí eu vi vários questionamentos, vários debates e várias maneiras diferentes de interpretar, tá? Tudo bem, é normal e é para isso que estamos aqui. Só que deixa eu dar uma pequena noção, ó. Tu sabes quando é que a gente é obrigado a fazer um seguro, João? Sim. Tá. Ué, você explicou agora que não precisa de seguro, porque não, você está todo ajeitado. Mas quando é que tu define que tu tem que fazer um seguro? Não tenho a mínima ideia. Tá. Por exemplo, tu tem um caminhão que tu vive do caminhão e tu só tem aquele caminhão. Se tu não tiver seguro e o caminhão bater ou te roubar, tu vai à lona e nunca mais levanta. Sim. Esse é o dado principal. Se eu tenho um bem muito valioso para mim e eu perder esse bem, quão grande é o estrago que esse bem faz na minha vida? Uhum. Se tu conseguir superar
num breve espaço de tempo, a falta daquele bem, tu pode dispensar o seguro. Agora, se for uma questão, por exemplo, de tu perder a próxima safra e não conseguir mais se recuperar, você tem que, independentemente de qualquer coisa, fazer o seguro e correr por fora para juntar a liquidez e entrar nesse processo que nós estamos entrando. Esse era o meu recado, João. Muito bem explicado. Muito bem. Feito isso, nós já vamos deixar o próximo tema para a semana que vem, que é o índice PAB, que é o que você vai dizer. Eu estou colocando nas próximas uma guerra, uma briga entre eu e você sobre hedge, que eu vim da Bolsa, né? Aprendi lá mais ou menos como é que se faz hedge, mais ou menos. E aí nós vamos brigar. E num momento mais à frente nós vamos fazer uma live, assim que se fala hoje, né? Tudo moderno. Vou botar especialista em mercado futuro de um lado, você de outro, um comercial aqui, e nós vamos falar sobre a vantagem de se fazer hedge no nosso Brasil também, mas quero aprender também, ouvir os lados. Desafiado, Paulo Roberto Nicola? Eu acho que não vai chegar a ser um desafio, viu, João? Não. Porque são duas estradas paralelas. Quem trabalha nessa área pensando em ganhar muito dinheiro, que é o caso dos investidores, eles aplicam isso aí. Eu, como persigo a estabilidade, persigo esse outro caminho. São focos diferentes e objetivos diferentes. Os dois estão certos. Mas aí já começamos a briga aí. Fazer esse... Já começamos a briga aí. Você acha que isso é para enriquecer? Não, hedge é seguro de preço, sim, mas isso é outra coisa. Sim, mas tu falou outras coisas. João, eu não fiz o hedge quando travei a minha safra, quando eu vendi 50%. Você fez o hedge natural, estou falando para você fazer hedge no papel, a futuro. Mas isso é outra conversa. Mas o hedge não é para te ganhar dinheiro, né? É para te garantir o custo. Você pode também ganhar, você pode fazer uma call, mas isso é outro programa. Terceiro programa. Bom. Terceiro programa. Paulo Roberto Nicola, muito obrigado. Eu vou, de novo, lembrar aos nossos telespectadores. Posso girar aqui para essa câmera, Renan? Eu quero fechar aqui, ó. Lucre sempre com a soja, né? Fazendo o que o Paulo Nicola está dizendo, né? Fazer médias, né? Ter liquidez, ser um cara conservador, não dar um passo maior que a perna, né? Tendo lucro nesta safra, não saia comprando terras, né? Tenha uma reserva para fazer a próxima compra com liquidez, com dinheiro, comprar barato, né? E aí, de repente, cada 3, 4 safras, você consegue, como o Paulo, ter uma safra de graça, né? E o outro livro é A Lógica da Economia Rural, que ambas você entre no site www.economiarural.com.br, que é o site do Paulo, estão lá os 2 livros de graça para você baixar em PDF e ler, reler, anotar e criticar. Certo assim, doutor Paulo? Certíssimo, João. Quando é que nós vamos comer aquele peixe? A hora que o amigo quiser. Mas, viu, João? O recadinho tradicional aquele para o meu produtor. Tá? Nós precisamos de audiência, gente. Nós precisamos de retorno, de troca de ideia. De crítica. Nós precisamos movimentar, porque o João está me escanteando já lá para o fundo do programa. Está dando pouca audiência. Eu preciso manter esse espaço. Preciso de audiência. Dando pouca audiência, a gente põe lá no canto. Tá? Então, o produtor, sério mesmo, nós estamos com esse tremendo espaço, essa tremenda troca de experiência, está faltando muita interação. Até para mim que eu possa me corrigir se em algum momento não está ficando claro as coisas. Estão faltando 2 coisas. Faltando não, mas é preciso que tenha mais. Interação, discussão com o Paulo, perguntas e respostas, ele está lá para isso, né? Final de semana, dá uma pescadinha, vai lá e responde. E compartilhamentos. Né? Pegue esses ensinamentos do Paulo, se você acha importante, passe para quem não está atento, né? Divulgue cada vez mais aí o Notícias Agrícolas e a entrevista do Paulo Nicola e também o seu site. Bom assim, Paulo? Perfeito, João. Nós temos muita coisa boa para trazer para cá, João. Nós temos mais uns 2, 3 programas muito bons. E esses vinhos aí, vamos tomar eles, João? Todos? Meu estoque de inverno está chegando no fim. Paulo Nicola, até mais. Grande abraço. Até mais, João. Hoje bom fim de semana para todo mundo aí. Muito bem. Olha aqui, amigos do Notícias Agrícolas, a conversa foi muito boa, mas é importante também a gente se preocupar com alguns alertas. Amanhã, aqui no Notícias Agrícolas, um outro especial, essa foi uma matéria especial, uma entrevista desse porte, nós vamos trazer amanhã, domingo, uma entrevista com a Climatempo, com especialistas em agroclima da Climatempo, onde tem a projeção da previsão do tempo para 6 meses, quer dizer, vai até janeiro, mês a mês. E a minha preocupação, de novo, é com o Rio Grande do Sul, onde, pelas
previsões, a gente está vendo que a região de Santa Maria, principalmente, não a de Passo Fundo, mas a de Santa Maria, vai sofrer novamente com secas em dezembro. Em dezembro, preste atenção, dezembro a janeiro. É o que temos para alertar e os produtores tomarem tento, beleza? Muito que bem. Amanhã, então, no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue conosco, divulgue o Notícias Agrícolas e vamos em frente. Viva o Brasil!